Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias número 22. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos explicar o que está acontecendo com o mandato de Wilson Auschwitzel e também abordar a questão da remoção de estátuas ao redor do mundo e no Brasil, onde o colunismo profissional já lançou mão de inúmeros artigos fazendo a defesa preventiva de símbolos que escravizaram e oprimiram negros e indígenas nesse país. Segue a quarentena. Na semana que se passou, a batata do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o Auschwitzel, do PSC do Rio de Janeiro, começou a assar de forma furiosa. Como é sabido, sua eleição é o maior caso de jabutismo político em eleições majoritárias no ano de 2018. O desconhecido ex-juiz federal, que sequer é carioca ou passou a maior parte de sua carreira no estado, disparou nas pesquisas a uma semana do primeiro turno e acabou levando o pleito, embora quase ninguém que votou nele o conhecesse ou fizesse a mais remota ideia do que ele desejava atingir como governador. Ser o homem de Bolsonaro bastou para quase 4 milhões e 700 mil cariocas e fluminenses. Seu discurso inicial era o de arregaçar as mangas e trabalhar sem parar para reconstruir o Estado, que está em torpor financeiro por causa dos desmandos da era Cabral. O que se viu, contudo, foi um total enfoque no genocídio do povo negro e periférico desse Estado. Em seu primeiro ano de governo, a letalidade policial bateu todos os recordes possíveis e imagináveis, enquanto ele estava muito ocupado fazendo cosplay de forças especiais, de bombeiro, do cacete A4. Até faixa de governador, algo que jamais existiu, ele criou para mostrar que ele era o homem da caneta. Talvez estivesse mostrando até para ele próprio. Apesar de se apoiar integralmente na rede de disparos em massa adotada por Bolsonaro para levantar sua bola eleitoral, rapidamente se distanciou do bolsonarismo e tentou criar uma raia política própria dentro da extrema-direita brasileira. Não que ele seja mais moderado do que aquele a quem deve sua eleição, mas porque ele tem um projeto pessoal de se tornar presidente da República e depois secretário-geral da ONU, e deve ter rapidamente notado que não haveria espaço para seu nome nem em 2026, nem nunca, porque o negócio ali é familiar. Ele deu até uma espécie de sorte, inicialmente, por estar em um estado com uma capital administrada por Marcelo Crivella, que é uma negação sobre qualquer aspecto ou métrica administrativa, e ter pego o bastão após uma longa crise, onde até o pagamento de ativos do Estado foi atrasado, parcelado ou simplesmente sonegado, no caso dos trabalhadores terceirizados, foi bem fácil colocar em si algum verniz de bom administrador. Bastou pagar em dia e não aparecer muito para além de seu fetiche pela morte, algo facilmente tolerado e muitas vezes aplaudido pela grande mídia brasileira. Em março desse ano, com o advento da pandemia de Covid-19, Witzel teve finalmente a chance de se descolar por completo do bolsonarismo de uma forma bastante visível. Ele foi firme em defender o isolamento social e passou a atacar verbalmente a prática genocida negacionista de seu novo desafeto. Bolsonaro passou a se sentir traído e também subiu o tom de suas desavenças com Witzel, passando a colocar a Polícia Federal, cada vez mais uma polícia política pessoal da presidência, na cola do governador. E aí vem uma questão muito importante relacionada não apenas aos casos de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, mas como em todo o Brasil. Se o governo Bolsonaro de fato se importasse com corrupção, teria centralizado a compra de respiradores e insumos médicos e feito a adequada distribuição dos mesmos conforme a necessidade de cada estado, se preocupando pessoalmente com a instalação dos hospitais de campanha. Mas isso envolve alguma competência. E mais importante, algo que esse governo tem ojeriza, que é governar.
Bolsonaro deseja apenas ter o poder, mas nenhuma das responsabilidades de governante, pois, onde já se viu, o presidente se torna responsável pelo país que ele governa. Embora seja ambicioso, Witzel mostrou que não é preciso ser inteligente para virar nem juiz nem governador. Porque quando você decide romper com o seu padrinho político sem ter uma mudança de comportamento que te segure em alguma outra raia política, a última coisa que você quer é dar motivo para te derrubarem. Mas ele parece que não se importou muito em ter uma corda de ladrões fazendo licitações fraudulentas em sua Secretaria de Saúde, especialmente logo após demitir o homem forte da sua ligação com a Alerj. As denúncias das fraudes surgiram de nosso colaborador de longa data aqui no lado B, o jornalista Rubem Berta, e nos parece claro que tem muito mérito, mas o timing, esse é todo armado. Inclusive, trouxemos o próprio Rubem Berta para falar rapidamente sobre esse cenário. À primeira vista, o início do processo de impeachment deveria ser motivo de comemoração para quem, como eu, vem cobrindo os desmandos de Witzel desde o início de sua gestão. Mas na real eu não vejo bem assim. A verdade é que os nomes vêm mudando, mas o sistema continua intacto. Se antes era o Rei Arthur, o empresário com contratos milionários na gestão Cabral, agora é Mário Peixoto. E o tempo passa e irão surgir outros ou até os mesmos, com empresas com nomes diferentes. O caso mais emblemático para mim é o das organizações sociais de saúde, as chamadas OSs. Num estado quebrado, é por ali que escorre boa parte do dinheiro público e ninguém parece estar realmente disposto a mexer nisso. Sem nenhuma sustentação política, Witzel dificilmente terminará o seu mandato. Mas enquanto não houver mudanças mais profundas, estruturais, a gente vai ficar andando em círculos. Na linha de sucessão, temos o vice Cláudio Castro, um cantor católico, cujo principal feito anterior era um mandato inexpressivo de vereador. Perderemos os próximos meses discutindo a retirada de mais uma peça, enquanto o tabuleiro se reorganiza para que tudo se mantenha da mesma forma. Se vocês quiserem ter mais informações sobre as denúncias feitas em relação a Wilson Witzel e ao escândalo da compra de respiradores e dos hospitais de campanha, acessem o blog do Berta. A votação que ocorreu na semana passada, de acachapante 69-0 em favor do prosseguimento do procedimento de impeachment do governador, a votação na semana passada, de acachapante 69-0 em favor do prosseguimento do procedimento de impeachment do governador, era meramente simbólica e não tinha nenhum caráter decisório, mas demonstra o tamanho do mato sem cachorro no qual ele se encontra. Seu projeto político dependente, só mais uma iteração do racismo e ódio de classes que embasa a sociedade brasileira, não atrai ninguém, pois ele não tem a mesma máquina de propaganda de seus rivais na raia do fascismo, nem o mesmo carisma. Publicamente, Witzel disse estar tranquilo, mas é sabido que ele foi ao presidente da Alerj, o petista siciliano, para pedir ajuda. Sim, o juiz de imagem lavajatista que se elegeu nas costas de muito antipetismo foi mendigar ajuda política para o PT, sendo solenemente ignorado no processo. Ele vai fazer o que pode para tentar se manter no poder, que é lotear o que der de seu governo para tentar arregimentar votos. Mas com o acordo de salvação das finanças do Estado imposto por Henrique Meirelles nos estertores do governo Temer e ainda com Pezão, basta Bolsonaro não renovar o acordo para destruir Witzel de vez. Sim, ele destruirá o Estado do Rio no processo, mas isso não o impede de não fazer nada em relação a uma pandemia. Destruição não é algo que incomoda Bolsonaro. A votação real, a que importa e a que pode afastar Wilson Witzel do poder e iniciar o processo de julgamento a ser feito por 5 desembargadores do TJRJ e 5 deputados estaduais, se avizinha. E se a denúncia for recebida pelos deputados, Witzel será afastado e dará o lugar a seu vice, o ainda mais obscuro cantor gospel Cláudio Castro. Como bem disse o Berta, existe uma estranha fé que esse sistema em que vivemos é bom e que o problema, o que falta, são boas pessoas honestas. O curioso é que quanto mais se propagandeia a própria honestidade, mais ladrão se é. Passemos agora a falar das remoções de estátuas de gente ruim que vem acontecendo ao redor do mundo e perigam chegar no Brasil.
Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2 por mês. Acesse padrim.com.br/Lado B do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo nos ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo mais que você puder divulgar. A história é escrita pelos vencedores, e não existe nada mais vencedor do que imortalizar seus símbolos em estátuas e monumentos. Por isso, Napoleão construiu o Arco do Triunfo e os prussianos o Portão de Brandemburgo. Não importa se, por exemplo, o monumento prussiano celebra a supressão de uma revolta holandesa sem grandes batalhas ou heroísmo. O importante é alimentar o horizonte visual dos cidadãos com ideias de grandeza de sua nação. É para isso que servem estátuas e monumentos, para fixar no inconsciente coletivo de uma nação pensamentos e opiniões basilares sobre figuras e eventos, desde as formas mais ostensivas, como o gigantesco monumento aos bandeirantes em São Paulo, que celebra o genocídio indígena em grande esplendor, quanto algumas mais sutis, como o fato de haverem 3 estátuas na Praça 15 no Rio de Janeiro, uma de Dom João VI, imperador colonial do Brasil, uma de Osório e uma de João Cândido, líder da revolta da Chibata, uma revolta de marinheiros de baixa patente, que em quase sua totalidade eram negros, como era o próprio Cândido, contra a tradição de punições corporais severas da Marinha brasileira. Acho que não preciso nem dizer quais têm grande destaque na praça e qual está em um canto que ficou ainda mais escondido pela obra VLT. Outra construção brasileira fundamental é da imagem de Tiradentes, quase como um cosplay de Jesus, um herói da liberdade, e uma série de outras coisas que, se você for parar a pensar, são falseamentos históricos. Para falar sobre como estátuas são expressões de ideologia e não ferramentas de ensino de história, convidei Fernando Pureza, professor da UFPB, para falar um pouco sobre o tema. Olá, pessoal do Lado B do Rio, obrigado pelo convite. Estou quebrando a cabeça aqui para responder essa pergunta, se esse apreço por essas estátuas, sobre o argumento de serem preservação da história, é um argumento válido. E, a princípio, eu acho que não. Né? As estátuas são, claro, históricas, né? Mas para os historiadores tudo é história, então isso não é exatamente um bom critério. Né? A estátua, ela é uma monumentalização, ela é, digamos assim, algo que os sujeitos, na época da sua produção, que os sujeitos decidem que vão lembrar e vão enaltecer em relação ao passado, né? Então, enfim, em dado momento na história se acreditou que deveria se enaltecer Cristóvão Colombo, que deveria se enaltecer Winston Churchill, Borba Gato, etc. Mas quem tomava essas decisões? Essas decisões eram públicas, elas eram democráticas ou elas passavam por um grupo muito restrito dentro da sociedade? Né? Quem decidia o nome das ruas? Quem decidia os monumentos que seriam erigidos? Né? Essas são perguntas válidas, porque muito dos questionamentos que estão vindo agora é justamente isso. Olha, a gente precisa de uma lógica monumental, de monumento, né? de patrimônio, que seja mais democrática, né? Enfim, eu comentei brevemente, né, em outra rede social, mas a gente tem um problema, né? O Brasil é um país que destrói seu patrimônio, né? Seu patrimônio material e imaterial, principalmente das comunidades mais pobres, mais periféricas, das comunidades indígenas, da comunidade negra, comunidade quilombola. Esse patrimônio é constantemente destruído, né? Quando um terreiro é destruído pelo crime, né, sejam milicianos, sejam traficantes, esse terreiro é um lugar de memória, né, uma memória ancestral de uma comunidade e tudo mais, e ele está sendo apagado violentamente. Né, comunidades indígenas, né, em que o Estado fez de tudo para elas não preservarem suas tradições, suas línguas. Enfim, há um apagamento de um patrimônio material que é imensurável. Né? Quantas línguas das comunidades, dos povos originários não foram perdidas?
né? E isso são apagamentos sistemáticos de patrimônio, de monumentos, em certo sentido, né? Quem é que decide o que vai ser apagado? Quem é que decide o que vai ser lembrado? São perguntas extremamente válidas, né? Quando a gente pergunta se a estátua ela é uma forma de preservar a história, né? Eu diria que talvez ela seja, mas assim, tantas outras existem e tantas outras são desrespeitadas pelo Estado brasileiro, por empreiteiros brasileiros, enfim. Eu vou dar um exemplo que eu acho que para mim é o mais dramático. Ele diz muito sobre a história do Rio de Janeiro também, em alguma medida. Né? O Rio de Janeiro teve o maior porto de escravos do mundo, né? O Cais do Valongo. Recebeu, enfim, milhões de homens e mulheres cativos na África, né? Então, quando no século XX uma série de reformas urbanas, a partir do Pereira Passos e de outros, praticamente soterraram o cais, né? Ele foi desativado no fim da escravidão, mas ainda tinha atividades comerciais e depois ele foi soterrado, enfim, esquecido na memória urbana da cidade, até que agora, no século XXI, enfim, acho que foi em 2006, a gente começa a ter uma série de escavações na região, né, encontram os vestígios do cais, e há toda uma luta política para, enfim, restaurar o cais e lembrar dele e tudo mais, uma luta por memória, né? Memória de, enfim, daquele que é talvez o dado mais dramático da escravidão brasileira, que é o seu apagamento, né? Lutar contra isso. E eu lembro que tão logo eu estava para abrir já as primeiras escavações para visitação pública, o prefeito do Rio de Janeiro, acho que na época era o Eduardo Paes, sugere que se monte ali um espaço gourmet, né? Que é uma boa forma de higienizar e neutralizar toda a violência que aquilo ali significava historicamente, né? Então a gente passa por processos de apagamento que vão, inclusive, enfim, são travestidos às vezes de gentrificação, são travestidos às vezes de modernização tecnológica, né? Em última instância, a pergunta sobre as estátuas, às vezes eu acho que a polêmica está mal colocada. A pergunta deveria ser talvez de uma ordem mais simples. O que nós, enquanto sociedade, queremos lembrar, né? O que nós, enquanto sociedade, queremos preservar, o que nós, enquanto sociedade, queremos, enfim, da nossa relação com o passado, né? Porque essas perguntas elas não eram feitas para a sociedade, elas não eram feitas em termos públicos democráticos, elas eram feitas em gabinetes pequenos, em espaços elitistas, em espaços brancos principalmente, e que decidiam o que deveria ser de fato lembrado ou não, né? Uma estátua, ela é justamente essa decisão, né? Geralmente de um pequeno comitê que escolhe, afinal de contas, o que vai ser lembrado ou não, né? E que tanta gente se oponha a, a esse questionamento, né? Isso me deixa um pouco triste, na verdade, se a gente parar para pensar, porque isso eu acho que talvez seja um sintoma muito claro do autoritarismo brasileiro, onde nem os símbolos daqueles que já morreram, inclusive, podem ser questionados, né? Eles ganham quase uma aura sagrada na visão de alguns articulistas que a gente tem visto na grande imprensa. Enfim, há muito a se falar sobre o tema, mas eu fico por aqui agora e agradeço mais uma vez pelo convite. Abraço. De toda maneira, eu não sei como é viver em uma sociedade que glorifica os que causaram mal aos meus e os coloca em pedestais heróicos, celebrando que eles tenham derramado o sangue dos meus iguais para que a nação que essa gente idealiza pudesse ter sido formada. Por isso, convidei Serge Katz, um sociólogo congolês radicado no Brasil, para falar sobre esse impulso de remover as estátuas dos captores e genocidas, inclusive as do próprio Leopoldo II, responsável por um cruel genocídio em seu país de origem. Olá, pessoal do lado B do Rio. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês sobre esse tema de derrubada de estátuas e de remoção. Eu queria intervir segundo dois pontos de vista. Primeiro, como congolês, a figura de Leopoldo II é uma figura muito contestada e muito polêmica no Congo, né? Porque, como todos sabem,
ele teve uma história muito conturbada com o Congo, com essa questão da colonização e de usar o Congo como se fosse uma propriedade privada, e também todas as atrocidades que a Bélgica cometeu no Congo, sobretudo nas explorações da chamada borracha vermelha, né? Foi chamada de borracha vermelha por causa da quantidade de pessoas que morreram nessas plantações. Eu quero dizer também que até há pouco tempo havia uma estátua de Leopoldo II exposta em praça pública no Congo, na capital Kinshasa. O que isso indica? Isso indica que, na verdade, o que a gente está observando são mudanças culturais lentas. Do ponto de vista da sociedade belga em particular, nos últimos anos você tem um grande processo de imigração e de transformação da sociedade, né? Você, por exemplo, pode escutar ainda em cidades como Bruxelas ou em cidades de interior até como Liège, você escuta pessoas falando Lingala, na rua, que é uma língua congolesa. Então você tem uma sociedade que se transformou bastante, com uma forte população, tanto árabe quanto também uma população de origem congolesa, mas que já se instalou lá por 2 gerações, por exemplo. Eu mesmo tenho família lá na Bélgica também. Então é um processo de transformação da sociedade que a gente deve entender também. E outra coisa que ainda está complicando essa relação é que a Bélgica, por exemplo, ainda tem essa dívida, eu diria, com a questão da morte de Lumumba, que ainda está mal resolvida, e somente há poucos anos, se não me engano 2 ou 3 anos, a Bélgica reconheceu oficialmente seu papel no assassinato de Lumumba. Então tudo isso provoca uma série de traumas e dificulta a relação do Congo com a Bélgica e também da própria população belga, que tem essa dupla identidade congolesa e belga com o país. Então eu acho que são fatores também que a gente precisa atentar. O outro lado que eu queria comentar, o segundo ponto de vista que eu queria analisar, é do ponto de vista da sociologia. Primeiro eu queria destacar que essas emoções não constituem uma forma de reparação, nem são uma maneira de reequilibrar o dano causado historicamente às antigas colônias ou às populações negras ou outras populações que sofreram, indígenas, que sofreram desses massacres. Então, o que as populações brancas do mundo e das antigas colônias precisam entender é que isso não é uma forma de compensação. Não é porque se derruba 2 ou 3 estátuas pelo mundo que a balança desses crimes históricos está sendo reequilibrada. Não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria também destacar é um pouco a dimensão performática dessas manifestações, né, que a gente tem que a gente tem visto aparecerem nas redes sociais e tudo. Existe uma dimensão, do meu ponto de vista, desses repertórios, que é diretamente relacionada à sua reprodutibilidade nas redes sociais, né? nas plataformas digitais, sobretudo se você considera o formato desses vídeos, suas durações, digamos assim, eles são formatos já adaptados a esse tipo de divulgação e de viralização, pelo seu enquadramento e tudo. Então, tem essa dimensão também dessas manifestações estarem absolutamente inscritas no espírito do tempo, que é todo esse processo de performance viral na internet. Então tem também isso que eu queria destacar. Não deixa de ser uma curiosa coincidência, e eu estou usando curiosa de uma maneira altamente irônica nesse momento, que os mesmos membros da Sociedade Protetora das Vidraças de Banco estejam agora em fervorosa campanha para defender a manutenção dos monumentos a personagens que não fizeram nada em suas vidas além de oprimir e comercializar outros seres humanos, como é caso de Borba Gato.
No caso dele, nem bem feita a estátua é. Manter a simbologia do status quo em pé é muito importante para a manutenção de uma ideologia onde os certos corpos podem ser massacrados em prol de um bem maior. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Cartola, e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Nessa semana, o Lado B do Rio volta com tudo. Na quarta-feira, receberemos nosso padrinho, Luiz Antônio Simas, para falar de tudo e mais um pouco na nossa Live B do Rio, no YouTube. Não perca!